pessoas que são muito traumatizadas na infância, com certos tipos de trauma, vivem menos. As emoções mais que têm menos frequência vibratória é culpa, é vergonha, culpa, depois começam as outras. Quando eu estou fazendo isso, eu estou mandando um sinal elétrico através da minha pele, que são proteínas que levam rapidamente para expandir para todo o meu corpo, e ele faz um escaneamento. Precisa aprender a se conectar com o corpo. Tem gente que tem muita dificuldade de entrar em contato com os próprios sentimentos. Qual que é normalmente o que vem por trás da ansiedade? É o medo. O medo é que faz você ficar ansioso. Uma certa ansiedade é boa. O problema é o excesso dela, assim como o medo. Ser um certo medo é bom, mas e o excesso? Então, a dor emocional ela pode ter vários níveis, e eu acho que quando ela atrapalha o seu dia a dia, ela se torna algo patológico. Muitas vezes as dores físicas elas têm origem emocional, e eu não percebo. Então, vai somando, aparece em algum lugar. Eles descobriram que 80% da informação ela sai do coração e vai para o cérebro, e não ao contrário. Você vai colocar a mão no seu coração, você vai experimentar agora, e você vai imaginar que você está respirando através do seu coração. Sempre que você inspira em menos tempo e expira em mais tempo, você acalma. Você vai colocar sua mão direita na axila esquerda e sua mão esquerda no ombro direito e fechar os olhos e respirar. Quando você faz isso, você liga o sistema que acalma seu cérebro. Pois é, né? Até que enfim você chegou. Obrigado pelo seu play aqui no nosso reencontro no Agora em Você Podcast. Você já sabe, o único podcast que só fala de você. A gente tem sempre um convidado especial a mais, uma convidada que é quem? É você que está aí do outro lado, muito obrigado. E aí eu quero te fazer aqui uma pergunta. Você sabia que as coisas que você pensa e que você sente, elas podem determinar efeitos, quem sabe problemas físicos, mentais, na sua saúde? Então é isso daí, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você preste atenção, o papo vai ser muito envolvente aqui, tá? Nós vamos ver isso com ele, que é pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC São Paulo. Ele também é praticante do Mindfulness, né? Que é uma prática com origem nas meditações budistas e que foca em você ter a consciência do momento presente. Você está presente, a gente vai falar mais sobre isso, tá? E sem julgamentos. Faz isso, quer dizer, prestando atenção intencionalmente no seu interior. Olha, é uma coisa fantástica, tá bom? São pensamentos, sensações, sentimentos e também no próprio ambiente. O nosso convidado ainda é terapeuta Reiki 3, Floral Saint-Germain, radiestesista, é terapeuta EFT, que é uma técnica de liberações das emoções, tá? Ele é coach em pontos fortes pelo Instituto Gallup, mas não é o daqui, é de Nebraska. É terapeuta de traumas pela Associação Brasileira de Trauma e ainda é palestrante. Então, bem-vindo aqui ao nosso convidado de hoje, que é o Gustavo Cobra. Tudo bem, Gustavo? Tudo, Pardini. Obrigado você pelo convite, cara. Muito bom. Então, show de bola. Eu queria saber o seguinte, já que a gente está falando assim de pensamentos e emoções, como é que eles afetam a pessoa que está nos assistindo? Quem está nos assistindo pode considerar um trauma, por exemplo? O trauma é tudo aquilo que foi muito rápido, muito forte e que a gente não conseguiu elaborar de alguma forma ou terminar um movimento. Tá. Então isso fica gravado como uma memória de longo prazo e mesmo que a pessoa não se lembre, ela está afetando as emoções e os pensamentos. Entendi. E muitas vezes é isso que está bloqueando
criando pensamentos disfuncionais, emoções disfuncionais, como ansiedade, pânico e depressão e várias outras coisas. Inclusive tem gente, isso que é muito doido, tem gente que recebe algum diagnóstico psicológico e quando vai ver não é bem isso. É um efeito colateral de algum trauma ou de vários traumas que a pessoa sofreu e acaba sendo confundido com algum desses problemas mentais. Tá. Então o trauma ele tem um impacto muito grande para marcar essas memórias de longo prazo, porque o nosso cérebro é feito para gravar momentos fortes e principalmente negativos. Para ele é mais fácil gravar um negativo, para garantir que a gente sobreviva. Tá. Mas esse quadro traumático que você está falando assim, ele tem alguma diferença assim? Você está falando do trauma em sentimentos, do trauma psicológico, ou ele pode acontecer involuntariamente, vamos supor? Então, essa pergunta é muito boa, porque muitas pessoas acham que o trauma é uma coisa muito terrível que aconteceu com a pessoa, ela sofreu um acidente, ou alguém morreu perto nos braços dela, e não necessariamente, porque para cada um, aquele evento pode gerar um excesso de emoção. Então, eu não posso nunca julgar o trauma do outro. Tá. Pode ser que por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, claro, não vou citar nomes, mas teve uma paciente minha que ela me veio com uma trava de falar em público e que ela se lembrou que quando ela tinha 5 anos, 4 ou 5 anos, a mãe dela disse que ela era gorda como uma baleia. Caramba. Então, ela gravou essa mensagem, porque a mãe é uma autoridade máxima, e os pais são a autoridade máxima. Você trouxe vários hipnólogos muito legais aqui. E quando a gente escuta alguma coisa de alguém que representa a autoridade, aquilo grava na nossa mente sem que a gente possa trazer um crivo para saber se aquilo faz sentido ou não. Entendi. Então isso pode ser um trauma. Então você falou do psicológico, do emocional, do trauma físico, tem vários tipos de traumas. Tá. Agora sim, atenção aí. Vamos ver se você tem. De que forma um trauma, Gustavo, pode impactar na vida pessoal ou profissional? De quem nos assiste, por exemplo? Por exemplo, se uma pessoa tem algum tipo de trauma que faz com que ela tenha por exemplo, uma dificuldade em se relacionar. Ela tem sempre um receio de se relacionar por sofrer. Então, por exemplo, se ela sofreu um abandono muito forte, ela não se lembra mais, mas aquilo está gravado na mente. Quando ela for se relacionar, provavelmente ela vai ter dificuldade de criar aquele vínculo no relacionamento, seja profissional ou pessoal. Tá. Isso a gente chama trauma de vínculo. Entendi. Ou trauma de apego na psicologia. Entendi. Agora, o trauma, ele sempre vai manifestar sintomas a partir do acontecimento, ou ele pode ficar registrado e, sei lá, e disparar um quadro sintomático anos depois? Essa também é uma excelente pergunta. A pessoa pode... Tem gente que consegue colocar embaixo do tapete e esconder, fazer várias técnicas para não entrar em contato com aquela dor. Podem ser funcionais ou disfuncionais. Disfuncionais, bebida, drogas, trabalhar demais, sexo demais, pornografia e tudo que é vício que acalma o seu sistema nervoso e deixa aquilo lá para depois. Tá. Né? Mas pode ser que aconteça alguma coisa, por exemplo, não sei se você percebeu, mas com a pandemia, uma galera começou a procurar terapia e essas coisas. Porque a pandemia deu start nisso daí que estava tudo escondido embaixo do tapete. Entendi. Mas, por exemplo, o trauma de uma pessoa. Você já, de certa forma, falou isso, mas vamos reforçar. O trauma de uma pessoa, ele tem que ser algo assim, marcante, algo muito forte, pesado, ou a pessoa pode adquirir um trauma de uma coisa assim, muito sutil, que ela nem está se dando conta. Normalmente é algo marcante para ela ou para alguém muito próximo. Tá. Que aconteceu com alguém muito próximo. Entendi. Sempre precisa ser marcante emocionalmente. Tá. Então, esse trauma sutil, ou chamado microtrauma, é a mesma coisa? Não. Na verdade, a pessoa pode ir somando pequenos traumas. Tá. Porque a gente chama de traumas que podem ficar subacoplados ou sobreacoplados. O que é isso? Os traumas que deixam a pessoa mais anestesiada são chamados subacoplados. Então, são pessoas que ficam mais apáticas, tendem à depressão, porque elas vão escondendo aquele trauma de congelamento. Então, o trauma, por exemplo, na natureza, a gente vê os animais,
eles saem do congelamento muito facilmente. O ser humano, ele fica congelado, travado, paralisado pode ficar paralisado quando acontece um trauma. Tá. Porque você tem 3 opções: você vai reagir, você vai fugir ou vai congelar. Quando eu congelo, o meu sistema fica muito travado. Então as pessoas que falam, não sei se você já ouviu falar, você trabalha com comunicação, mas tem gente que fala assim: nossa, eu fui falar não sei o quê, eu tentei me comunicar e travei. Esqueci tudo, não consegui falar, não sei por quê. Não sei o que estava acontecendo comigo. Na hora, a lembrança da exposição, porque não necessariamente a pessoa tentou se comunicar em público e ela sofreu um trauma. Em algum momento ela se sentiu exposta perante as outras pessoas, que aquele momento na atualidade, no dia de hoje, representa e lembra aquela ameaça. E aí o sistema fala: vou te proteger. E aí entra em congelamento. A pessoa não consegue falar, não consegue pensar. Mas tanto um trauma mais pesado ou mais grave, como o trauma sutil, tá? Ambos eles podem não traumatizar na hora, quer dizer, eles podem ficar submissos até um determinado momento que um gatilho dispare. Pode. Os dois? Pode. Pode as duas coisas, vai depender muito da pessoa. Tá. Isso que você chama de microtrauma, que eu li lá a respeito dos seus estudos, né? Você falou, são pequenos traumas, e vão se somatizando, etc. Mas no desenrolar da bagaça, o trauma mais grave e os microtraumas, eles têm o mesmo efeito na pessoa ou não? O microtrauma somado pode ser que tenha um efeito muito parecido com um trauma maior. Tá. Mas eles sempre estão... O que acontece? Ele sobrecarrega o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso de uma pessoa traumatizada é como se a gente estivesse muito confuso. E a pessoa ela não tem resiliência ou capacidade de voltar ao equilíbrio normal dela. Ela até tenta, mas ela não consegue. Ela pode ter uma hiperativação, que é ficar atento o tempo todo, o que vai acontecer e agora. Por exemplo, tem pessoas que saem de carro em São Paulo ou cidades grandes e ficam o tempo todo olhando para lá e para cá e super ativadas ali com perigo. Não está acontecendo nada, mas a pessoa está o tempo todo. Porque, lamentavelmente, hoje, você vê 2 pessoas se aproximando numa moto, e, lamentavelmente, com todo respeito a quem tiver parente motoboy ou for motoboy, mas, lamentavelmente, são as ocorrências mais recorrentes, né? Vem 2 caras, um está na moto e o outro do segundo está armado. Então, de fato, quando a gente... Eu acho que não tem mais ninguém que pare tranquilo no farol com uma cidade como São Paulo, por exemplo. Você está falando tal. Sim, mas é um pouco diferente, porque você estar atento para se proteger é certo, não é? O medo serve para isso, para você estar atento para se proteger. Essas pessoas, elas têm taquicardia, elas têm sudorese, elas têm efeitos físicos muito mais fortes do que só um alerta de prestar atenção de autoproteção. É como se fosse incontrolável. Então, ela entra num estado de desespero, é como se fosse... Quem está vendo de fora fala, nossa, mas está muito acima do normal, não tem por que estar sofrendo com isso. Só que ela não está vendo que tudo que aconteceu antes com aquela pessoa trouxe ela para esse momento de hiperativação. Ou uma reação muito superior ao acontecimento. Tá. Gente, se você chegou agora, permaneça, tá legal? Se você já estava também, permaneça. Só dando um refresh aqui, eu estou conversando com o Gustavo Cobra, que é um cara muito especializado nos efeitos que os pensamentos, as sensações, os traumas trazem, tá? Somatizando tanto no mental, no espiritual ou no corpo físico. Então fica por aí que o assunto está muito bom e vai ter muita coisa que você vai, de repente, se descobrir aqui. Os efeitos, quando a gente fala, Gustavo, a gente está falando de trauma e microtrauma, ok. Mas, por exemplo, tem como uma pessoa saber... Se, por exemplo, de repente ela começa a manifestar uns sintomas. Se ela traz aquilo de um trauma mais pesado que disparou, ou se ela foi somatizando microtraumas ao longo do tempo para ter aquele efeito. A pessoa consegue identificar isso? Ou um especialista como você? Então, ela precisa de ajuda, provavelmente, de um terapeuta especializado, porque tem gente que está sofrendo, mas não lembra o trauma. Tem gente que sabe exatamente o dia que aconteceu e traz com clareza. Não, eu lembro, aconteceu, eu estava em tal lugar. Por exemplo, tem uma paciente minha que escreveu um prefácio do meu livro, ela é médica. Ela chegou com um problema e ela sabia exatamente o dia que tinha acontecido o trauma. Ela tinha 5 anos e ela lembrava com 45. Mas tem gente que não lembra. O que acontece quando ela não lembra? A gente precisa ajudar a pessoa a entrar em contato com o próprio corpo dela, ou o subconsciente, para que as imagens fiquem mais claras e ela vá se recordando
com mais segurança. Tá. Porque quando a ativação é muito forte, a pessoa esquece para não sofrer. Por exemplo, eu tive uma outra que chegou e falou assim, olha, eu quero trabalhar um trauma da perda da minha mãe, porque minha mãe morreu nos meus braços. E eu amava muito ela. E quando eu comecei a fazer o trabalho com ela, ela começou a sentir falta de ar. Eu falei, ué, sentindo falta de ar? Falta de ar não tem nada a ver com trauma de perda, que é um trauma de choque, a gente chama. Falta de ar tem a ver com possível afogamento ou possível sufocamento. Então a gente foi conversando e falou, ó, a gente tem um outro trauma antes para tratar, antes de falar da sua mãe, porque se você não melhorar esse sintoma do sufocamento, a gente não vai conseguir estabilizar o seu sistema nervoso para você elaborar esse segundo trauma. E aí a gente foi pro primeiro trauma, ela lembrou que ela quase morreu afogada numa piscina. E esse trauma pode vir, inclusive, de uma etapa não consciente, lá da vida intrauterina. Pode. E disparar numa fase mais adulta. Pode. Agora, que tipos, você falou aqui de sudorese, você falou de taquicardia, que outros tipos de comportamento para a pessoa que nos assiste ali podem ser concluídos como um trauma ou como uma somatória de microtraumas? A pessoa pode ter uma dificuldade de se autorregular nas emoções, picos de emoções, tanto de alegria como de tristeza. Ela tem uma dificuldade. Ela pode ter picos de agressividade. Ela pode reagir muito, como eu disse, muito exageradamente a um acontecimento, diferente de outra pessoa que não tem trauma. E ela pode também ter uma dificuldade, que é quando a gente sente a pessoa muito apática. Então, às vezes a gente julga a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa lá, nossa, não reage, não fala, não se coloca, o que está acontecendo com ela? Ela está muito quieta, muito parada e não é normal. Então ela pode ter esses sintomas de tanto desaceleração como aceleração do sistema nervoso. E para quem olha de fora, pensa que a pessoa é completamente desequilibrada emocionalmente. Entendi. Mas pode acontecer assim, por exemplo, da pessoa ela conviver e não perceber isso. Eu quero dizer assim, a pessoa que nos assiste, tipo, ela pode ter traumas que ela não manifeste até o momento, mas que estejam sujeitos a disparar daqui a pouco. Então, assim, tem como a pessoa se submeter a essa prova, saber, por exemplo, se eu quiser saber aqui de você, se eu não sou agressivo, não sou retraído, não sou reprimido, não sou porra nenhuma, mas se eu quiser saber, cara, será que eu tenho algum trauma e não sei, e ele poderá disparar um efeito a qualquer instante? Tem como a pessoa saber isso? Sim, investigar que lugar ou que parte da sua vida que ainda você já tentou de tudo, mas não conseguiu melhorar, evoluir. Então o trauma ele meio que traz uma repetição na tua vida, para que você tenha a oportunidade de olhar para aquilo de novo e descobrir o que está acontecendo com você. Quer dizer, o trauma ele pode estar bloqueando a pessoa no psicológico, no espiritual, no profissional, no sexual, no afetivo, no relacionamento, quer dizer, e a partir desta falha, desse acidente de percurso de uma vida normal, é que você vai concluir que ela tem um trauma que deu aqui e vai buscar essa... porque a gente enxerga o comportamento, né? Mais fácil de ver. Mas o que está por trás? Pensamento, emoção e crença. Então, qual foi a percepção que ela teve depois do trauma que gerou uma crença, que gerou um pensamento, uma emoção e um comportamento, que é um resultado, que está sendo disfuncional na vida dela. E aí, quando ela já tentou de tudo e ela já pensou que ela ia resolver, ela vai atrás de entender o trauma. Porque a gente sabe hoje em dia que o trauma ele programa a mente muito rapidamente. Ele é um impacto que programa a nossa mente. Agora, assim, como é que a pessoa trata disso, Gustavo? Então, assim, por exemplo, vamos dizer, quem está nos assistindo, tem uma dificuldade, cara, para me relacionar com pessoas do meu círculo social ou do meu trabalho. Ou eu não tenho paciência para conversar com um determinado tipo de pessoa. E aí se identifica que nisso reside uma questão de um trauma. Como é que essa pessoa trata isso? Você que ele é um grande hipnólogo também, tá? Por meio de uma terapia ou é mais próprio para tratar pela hipnoterapia para ir buscar a causa disso? São várias ferramentas de trauma que podem ser utilizadas dependendo de cada pessoa. Então, para algumas pessoas a hipnose vai funcionar muito bem. Para outras, o EFT, que é o Emotional Freedom Techniques, que é a acupuntura sem agulhas, é rápida. Para outras, precisa ser a experiência somática, que é um trabalho de usar o corpo
para ajudar a pessoa a ir se destravando com muita paciência, com muita calma, com muita generosidade, sem catarse nenhuma, com muito cuidado, conseguir fazer com que ela aumente a panela para caber mais arroz, vamos dizer assim. Então, são várias ferramentas que hoje em dia a gente conhece e sabe que são terapias específicas para trauma. Qual que é o segredo do negócio? O segredo do negócio é que durante muito tempo se acreditava que tratar um trauma era fazer terapia normal, era falar sobre. E aí os cientistas foram descobrindo que essa não era a melhor forma ou mais eficiente. Ajuda. Ter consciência do trauma ajuda, mas não necessariamente alivia ou muda a percepção. Então eu preciso mudar a percepção e a emoção sobre aquele evento que aconteceu para que os efeitos sejam mudados. Então, muitas vezes, só falar sobre não vai funcionar, como muitas vezes vai retraumatizar. Entendi. Então, esse é o grande segredo. E aí os neurocientistas, como o Dr. Perry, que é um estudioso também, que escreveu um livro com a Oprah, muito legal, ele inverteu a pirâmide. Por quê? Porque o trauma ele precisa ser curado a partir do cérebro mais primitivo, depois do emocional, por último o cognitivo. E como é que a terapia trabalha? Começa pelo cognitivo, acessa um pouco o emocional e raramente o primitivo, o cérebro primitivo. A terapia comum, né? A mais tradicional. Aí a hipnose consegue ser mais invasiva. A hipnose consegue, às vezes, chegar nesse ponto, o EFT também, que ele é considerado pelo doutor que escreveu O Corpo Guarda Suas Marcas, que é o Bessel van der Kolk, que é um especialista, um médico especialista em trauma, como uma das ferramentas mais eficientes para tratar trauma, mais rápidas. O EFT, que é a técnica da acupuntura sem agulhas, que eu vou falar para vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios juntos, se der tempo. Muito legal. E aí por quê? Por que ela funciona tão rápido? Porque ela atua diretamente nessas duas mentes, na primitiva e na emocional. Entendi. Desligando o alarme, que é a amígdala. A amígdala é o alarme. Então ela vai lá e desliga a amígdala. Quando eu desligo a amígdala, eu tenho uma nova interpretação automática do sistema cognitivo. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa tem muito medo de aranha. Ela vai fazendo os exercícios, a amígdala desliga e quando ela não sente mais aquele mesmo medo, a amígdala vai diminuindo a sua atuação, o cérebro começa a funcionar com o pré-frontal, que é o racional, junto, e o primitivo junto, e começa a se equilibrar. Nesse exato momento, a pessoa começa a entender, mas até que eu não preciso ter tanto medo de aranha assim. Ela vai mudando a percepção. Mas atenção, agora o medo recorrente. Eu vou fazer uma pequena pausa para incluir no teu assunto uma questão assim. Tem pessoas que não podem nem ver determinado inseto, vivo ou morto. Então, a minha namorada, se ela vê uma barata de cabeça para baixo, entendeu? Já seca, ela vai achar que ela está fingindo que ela está morta, mas ela vai levantar. Então tem gente assim, o que pode disparar um trauma como esse, por exemplo? A pessoa tem medo de aranha, tem medo de barata, mas tem gente que acha a lagartixa um amor. E tem gente que olha a lagartixa e fala, eu não suporto ver a lagartixa. Então, essa é uma boa pergunta. Tem algumas interpretações. A psicanálise diz que é um deslocamento do trauma. É como se você tivesse um medo de uma outra coisa e você desloca para o animal, porque ali é possível você sentir aquele medo. Sobre uma barata é mais possível você sentir o medo, sobre um outro trauma que você escondeu lá atrás, que era muito difícil para você, não. E aí você desloca para a barata. A psicanálise diria isso. Mas dá para você, mesmo assim, a pessoa tem medo da barata, mesmo assim dá para você rastrear qual é a causa de base, de origem daquele medo? Eu nunca fiz esse caminho de entender o que está atrás do medo da barata. Eu já fiz ajudar a pessoa a perder o medo da barata. E às vezes, quando ela perde o medo da barata, ela mesma percebe o que estava lá atrás. Ela faz esse caminho. Não é sempre. Mas teve uma moça que me procurou, que ela tinha muito medo de barata. A gente começou a fazer EFT. E foi muito louco esse dia, porque caiu uma barata no ombro dela quando ela estava fazendo a atividade. Caramba. E aí ela não teve a reação que ela teria antes. Ela conseguiu matar a barata. E ela falou, para mim era impossível imaginar que um dia eu ia conseguir matar uma barata. Mas agora com a inteligência artificial você pode levar uma barata no seu consultório. Bate um papo vocês duas aí. Eu vou dar uma saída, vocês ficam à vontade, né? E faz uma audiência de conciliação. Vai ficar um barato, né? Agora é o seguinte, pode acontecer, atenção, quem está nos assistindo ali, da pessoa
Se você fizer uma bateria, a pessoa vai. Ela não tem dificuldade de relacionamento, ela não tem medo de escuro, não tem medo não tem claustrofobia, não tem nada, não tem medo de inseto. Uhum. E esta pessoa está guardando um trauma. Eu quero dizer assim, porque você deu sintomas que a pessoa. Olha, a pessoa Sim. tem uma falha de relacionamento aqui. O que ali e tal. acontece, isso é muito legal que você falou, porque o que acontece muito são as pessoas que falam, eu não tenho trauma. Então, Eu não tenho nenhum trauma. Na verdade, ela criou uma defesa e uma autodefesa de não entrar em contato com as emoções. tá. E ela pode estar se protegendo. Porque Mas é certo, então, eu dizer para você que a tendência é que todas as pessoas, por mínimo que seja, tenham trauma. Sim, Todo mundo tem. todo mundo tem. Tem gente que isso se manifesta, tem gente que não se manifesta, tem gente que arruma uma estratégia para não sentir nada e tá tudo bem, tem gente que bota embaixo do tapete e finge que nada aconteceu e tá tudo certo. Tá, Não tem problema. entendi. Agora, como é que a pessoa, como é que o corpo da gente registra isso? Porque não sei se vai para uma memória celular, para onde vai, se guarda na gaveta, o motoboy traz, não sei. Como é que o corpo registra isso? É possível você explicar isso? Então no corpo guarda suas marcas. O Bessel van der Kolk, que é um especialista de trauma, ele fala que isso fica registrado na sua memória de longo prazo, mas fica registrado no seu corpo, no geral. Tá. Então o corpo é a forma mais inconsciente que a gente tem. Porque muitas vezes a gente não percebe, tá com uma dorzinha ali, tá com um negócio aqui, mas a nossa mente tá o tempo todo funcionando. O corpo registrou ali em algum momento. E ele fica guardado, não necessariamente num lugar específico do corpo, mas no corpo como um todo. A memória e o registro tá lá. Tá, mas quando você fala o corpo, na verdade não está guardado só na mente, e a mente vai disparar esse registro para alguma parte Não do dá corpo? para dizer isso, porque, por exemplo, como a EFT a gente trabalha tocando na pele, a pele ela conecta todo o seu corpo. E a gente não pode separar a mente do corpo. Tá tudo junto, funcionando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, sistema nervoso, emoções e doenças físicas é um trio indissociável, né? Tudo junto, É tudo junto. tudo junto. Tá funcionando tudo ao mesmo tempo, toda hora. Só que a gente que faz essa distinção, não, o corpo, a mente, não, tá tudo junto ao mesmo tempo. E tudo faz parte do sistema. Tá. Um trauma, notório ou não, desapercebido, que tipo de doença ele pode manifestar? Tem inúmeras. Mas Tem um mais estudo. recorrentes, pelo menos. Tem um estudo do Bessel van der Kolk e do outro médico que eu gosto de estudar também de traumas, que ele fala que tem muita gente que sofre de doenças autoimunes, que tem traumas sérios, principalmente de agressão e abuso na infância. Tem gente que tem problema cardíaco mais cedo, né? E problemas, por exemplo, problemas de pele, problemas respiratórios, alergias. Então, não dá para você dizer exatamente assim, tem tal problema, é tal trauma. Tá, Porque cada pessoa organiza a defesa de uma forma. entendi. Mas hoje já tem estudos dizendo, inclusive, que as pessoas que são muito traumatizadas na infância, com certos tipos de trauma, vivem menos, duram menos. Bom, agora assim, que tipo de emoção é mais recorrente para provocar um trauma? Porque eles vêm de emoções positivas ou negativas, né? Normalmente negativas. Traumas que deixam essas memórias, essas marcas. Medo, culpa, vergonha. São as mais pesadas, assim. Medo, culpa, vergonha. Raiva já também tem, mas é menos pesada. Tá. As que ficam mais fortes são culpa e vergonha. Que inclusive são as frequências mais baixas se a gente pegar lá os estudos do Dr. Hawkins, né? Que Nossa, fala interessante. ele estuda a frequência das emoções e ele conseguiu medir em hertz. As emoções mais que têm menos frequência vibratória culpa, vergonha, culpa e depois começam as outras. Apatia, raiva, etc. Entendi. E é mais comum um trauma se manifestar numa doença, num problema psicológico ou físico? As duas coisas. As duas coisas juntas. As duas coisas? É. É interessante isso daí. Agora, fala um pouquinho da EFT, que você falou para a pessoa que tem um trauma, essa questão de juntar os pontos da acupuntura, como é que é isso? Então, não foi eu que criei a EFT, Sim. foi um engenheiro chamado Gary Craig, que ele aprimorou a técnica de um psicólogo, que é usar a acupuntura sem agulhas para fazer mudanças
nas suas percepções, nas suas emoções e liberar essas emoções negativas que incluem os traumas. Tá. Então, são pontos da acupuntura, são 9 pontos que a gente toca, e esses 9 pontos geram uma energia que percorre os nossos meridianos da acupuntura. Então tem a ver com a medicina chinesa. Tá. E ele juntou a medicina chinesa com a psicologia. Foi muito legal. Então, ao mesmo tempo que eu falo sobre o problema, eu direciono o meu corpo e todo o meu sistema para me dar a resposta. Aonde está aquele bloqueio, quando começou, o que aconteceu, através desses toques. Eu estou estimulando esses pontos. Mas você estimula na agulha ou é digito? Ou É com a mão, tipo assim. do Yin? Como é Então, que é isso? eu toco de 5 a 7 vezes em cada ponto. Aqui eu começo no ponto do karatê. E aí, se eu quiser trabalhar, por exemplo, a minha ansiedade, sei lá, vamos chutar aqui, medo de ficar sem dinheiro. Tá. Mesmo eu tendo muito medo de ficar sem dinheiro, eu me aceito profundo e completamente. Ou apesar de eu sentir muito medo de ficar sem dinheiro, eu me aceito profundo e completamente. E eu vou tocando nos pontos. São pontos específicos, são 9 pontos. Quando eu estou fazendo isso, eu estou mandando um sinal elétrico através da minha pele, que são proteínas que levam rapidamente para expandir para todo o meu corpo. E ele faz um escaneamento. Se eu tenho uma educação corporal boa, que é sentir, eu estou acostumado a sentir meu corpo, me conectar com o meu corpo, a resposta vem rapidinho. Da onde está, inclusive, memória. Agora, tem gente que não consegue, por quê? Porque antes ela precisa aprender a se conectar com o corpo. Tem gente que tem muita dificuldade de entrar em contato com os próprios sentimentos. Tá. E aí demora mais. Entendi. Demora mais para a pessoa chegar nesse ponto, nesse lugar. Bom, é muito louco isso daí. Agora, assim, isso que ele falou da EFT, gente, que ele vai batendo ali nos pontos que são correspondentes àquilo que você... Na verdade, é um processo para liberar as emoções Negativas. negativas. E memórias negativas. Que legal isso. Então, Mas liberta naquele instante da sensação ou liberta em definitivo? em definitivo, se você for na causa. E normalmente a causa é o trauma. Entendi. Então o Gary Craig falava, ó, você tem uma mesa, você tem 4 pés na mesa, certo? Se você eliminar só a tampa, Tá. tirar a tampa da mesa, né, o tampão da mesa, os pés continuam lá. Mas se você eliminar os pés, a tampa cai. A tampa é o sintoma. Entendi. O topo da mesa é o sintoma. Tá. Agora, a EFT que você explicou, né, que é Emotional Freedom... Técnica de liberação de emoções negativas. Isso vale também para doenças não traumáticas? Vale. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ansiedade, síndrome de pensamento acelerado, fobias. Dá para tratar assim, a pessoa dando toquinhos nela, se ela conhece essa técnica? Então, essa é uma pergunta ótima. Dá, ela funciona como remédio. Enquanto você usar a técnica, você vai sentir alívio. Tá. Quando você parar de usar, vai voltar. Por quê? Porque você não foi na causa. Entendi. Então a FT verdadeira, a gente chama de verdadeira FT, ela te ajuda a ir na causa. Por quê? Essa ansiedade, ela tem uma causa. Qual que é normalmente o que vem por trás da ansiedade? É o medo. Tá. O medo é que faz você ficar ansioso. Então eu tenho que me prevenir, me precaver de alguma coisa. E esse medo pode ser de várias coisas. Por exemplo, se você nasceu e não foi cuidado pela sua mãe, sofreu algum tipo de abandono, você vai ter provavelmente um medo da falta. Mas você não sabe de onde vem. Caramba, eu tenho um medo da falta, nunca me faltou nada, eu sempre tive comida, Mas deixa eu interromper aqui, porque quando você diz que a ansiedade vem do medo, por exemplo, o ansioso, ele não está aqui. Ele está ali... Sempre na frente, porque ele quer prever. Então, mas... Por que ele quer prever? Ah, tá, ok. Ele quer prever para sobreviver. Quem que faz isso acontecer? Ele quer resolver o quanto antes, porque tem medo de... Ele tem medo de alguma coisa. Se ele tem medo que vai acontecer alguma coisa, então ele começa a se colocar lá na frente para se prevenir. Tá. E aí ele sai do presente, aí ele fica ansioso, ele fica criando possibilidades na cabeça dele. Vai acontecer alguma coisa. Então eu preciso ver aqui, vamos ver. E aí eu vou chegar lá. Porque uma certa ansiedade é boa. O problema é o excesso dela. Assim como o medo. Se um certo medo é bom, você está na rua, você falou, né? Estou na rua aqui, eu tenho que ficar de olho. Mas e o excesso? Então, sobrecarrega vira neurose, né? Sobrecarrega o sistema nervoso. E é muito difícil você conviver com uma pessoa que está nesse estado de alerta o tempo todo. Porque não é difícil só para quem está, mas quem está do lado também. Porque você não sabe, qualquer coisa a mais, o copo transborda. Já está muito cheio de água ali. Tem um tum.
Entendi. Agora, atenção, você aí que nos assiste, que você tá, falamos aqui da EFT e tal, tem uma pessoa que está nos assistindo ali, a pessoa quiser desenvolver isso, como é que é? A pessoa quer aprender, ela está lá, pô, mas aí quando eu tiver com medo eu vou ter uma reunião, ou quando eu tiver tenso e eu quero dormir, como é que é possível esta pessoa aprender isso e de que forma, como ou com quem? Legal. É possível. O mais legal da EFT é que você pode fazer e aplicar em você mesmo. Essa foi a grande sacada e a inovação do Gary Craig. Porque antes essa terapia tinha que sempre fazer com um terapeuta. Tá. Claro que em alguns momentos você vai precisar de ajuda de um terapeuta para aprofundar. Mas você pode fazer sozinho. Eu dou o curso de forma online, tá? No meu Instagram, Gustavo Cobra Terapias. Uhum. Completo, você aprende do começo ao final. Tem um monte de terapeuta que vai lá para se aprimorar e trazer essa técnica. Até psicólogos que querem trazer e aplicar para acelerar o processo dos pacientes. Tá. Então pode aprender. Tem várias outras pessoas também que falam bastante do FT e que trazem essa técnica, que são muito boas referências. Mas eu ensino no meu curso online. Então, peraí, vou fazer uma pequena pausa aqui. Quer dizer que a pessoa que está nos assistindo quiser fazer esse curso de EFT com você, ela pode fazer? Ela pode fazer. À distância. À distância. Então segura aí que daqui a pouquinho nós vamos dar os meios de contato mais escolhidos aqui pelo nosso convidado, que é o Gustavo Cobra. Daqui a pouquinho você vai saber como é que você pode conhecer, se aprimorar, aprender esse tratamento e se cuidar. Mas antes, eu quero agradecer aqui o Itamar, o pessoal da Golden Prime, que nos apoia, graças a quem estou trazendo o Gustavo Cobra aqui. E lá você encontra grãos, nuts, você encontra amendoins, amêndoas, a linha de desidratado, né? Banana chips, você encontra também tâmara desidratada, castanha do Pará, castanha de caju, enfim, é uma infinidade de deliciosemas. Não tem contato manual e é tratado com laser eletronicamente, tá? Então você não ganha peso, vai ganhar só aplausos, não tem nem colesterol. Confere no Instagram, @GoldenPrimeOficial, @GoldenPrimeOficial. Você quer o WhatsApp? Vou dar aqui para você, você manda um salve lá, 11 916 781 201, pode falar com a Joyce. Mas eu acabei te interrompendo, porque eu quis saber dessa coisa da pessoa fazer um curso, né? E, por favor, se você deixou de colocar alguma coisa aí que eu te interrompi, fica à vontade. Sobre a EFT, porque você estava falando, eu te interrompi para colocar. A pessoa pode se tratar disso, pode aprender, né? Se não, a gente pode continuar aqui. Pode continuar. Pode. Então, o que é, Gustavo, a chamada dor emocional? Então, a dor emocional ela pode ter vários níveis. Uhum. E eu acho que quando ela atrapalha o seu dia a dia, Uhum. ela está te limitando, vamos dizer assim, profissionalmente ou pessoalmente, Uhum. aí ela se torna algo patológico. Tá. Mas, normalmente, todo mundo tem algum tipo de dor emocional. Uhum. Acho que sempre quando está em excesso, eu preciso ir atrás para melhorar, resolver e me tratar. Tá. Então, no meu caso, eu comecei atrás dessas técnicas porque eu sou disléxico e eu descobri com 32 anos que eu era disléxico. Uhum. E eu tinha muitas crenças negativas em relação a mim mesmo. De insegurança, incapacidade, de achar que eu era burro. E essas crenças vinham lá da infância, não? E essas crenças vinham desses traumas que eu nem lembrava mais. E aí eu comecei a praticar e comecei a lembrar. A primeira vez que eu pratiquei EFT foi assistindo um vídeo do Gary Craig no YouTube. Eu chorava compulsivamente. É mesmo? Que é uma das formas de liberar o trauma. Tem várias formas de liberar o trauma. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a gente está fazendo alguma sessão de trauma, a pessoa rota e fala, desculpa, eu falo, não, tá ótimo. Vai mais, você está liberando o trauma. E porque o trauma fica preso, ele fica no seu sistema ali. Ele precisa achar espaço para sair. Esse espaço ele é alcançado através das terapias. Quando você ganha resiliência e ele se manifesta, sai. Teve uma vez que eu atendi uma moça que os pais, ela estava no carro quando os pais faleceram na Dutra. Ela era pequena. Ela foi tratar, ela saiu com a roupa inteira molhada de suor. Caramba, que coisa. O corpo foi liberando o trauma. Ela não lembrava de nada, é inconsciente. Tá, agora, vamos pensar ao contrário. Em vez da pessoa ter uma reação, uma taquicardia, um espasmo respiratório, um pânico, qualquer coisa, pode acontecer do trauma causar exatamente o reverso? Letargia? Muito.
A pessoa está aqui conversando, está na tua sessão, de repente a pessoa... Muito, pode sim. Olha que louco, quer dizer, você está prestando atenção nisso aí, você pode ter aqueles momentos que você está cansado, está com sono, tal, no seu trabalho, até dirigindo, isso pode ter origem num trauma? Pode. Que tipo de trauma pode ocasionar isso? Na verdade, os traumas de choque podem ocasionar isso. Como que é um trauma de choque? Você teve um assalto, ou você sofreu um assalto, ou 2 assaltos, ou 3 assaltos. Naquele momento você travou. Você ficou congelado de medo. Tá. O seu sistema fica congelado. Então existe uma tendência do seu sistema, sob estresse, entrar na mesma apatia. Tá. Que é a solução que ele achou para resolver aquilo lá. Que nada mais é do que o velho truque de se fingir que está morto. Tá. O animal não faz isso? Sim, claro. É Finge como que tá defesa, morto. né? Então a gente faz isso também pelo congelamento. Tem gente que até desmaia. Já viu gente que desmaia quando tá com muito medo? Desliga. Desliga. O parasimpático, puf, desliga a pessoa. Outro dia eu conheci, isso tá engraçado, né? Coitado do meu amigo, mas... Engraçado porque eu nunca imaginei que tivesse esse medo. Desculpa aí quem tem esse medo. Não, desculpa não, bicho. Mas Tem que virar exemplo, atração. Mas cara, o cara tinha pavor de anão. Anão? Anão. O cara falou, cara, se entrar um anão aqui, agora eu desmaio. Caramba. Eu falei, nunca tinha ouvido falar disso. Pelo amor de Deus. Eu comecei a rir, eu falei, você tá zoando? Ele falou, não, é verdade. E a mulher dele falou, não, esse cara me dá maior trabalho. Se eu vou viajar com ele, eu tenho que ficar desviando ele, escondendo os anões dele, que senão ele foge do avião. Não pode assistir Branca de Neve, então. Não, isso aí vai desmaiar 7 vezes. Terror pra ele. Porra, bicho. É muito louco. É isso. louco. Né? Agora, dor emocional. Vamos voltar um pouquinho para eu entender o que você está falando. Eu estou prestando atenção, mas eu acho que eu não completei a questão. Como é que é uma dor emocional? O que é? A pessoa tem uma dor de cabeça, a pessoa tem um... Então, isso que você está falando são as somatizações. Então, a gente sabe hoje em dia que muitas doenças são somáticas. Tá. Então, eu estou com um sintoma físico que pode, sim, ter muitas causas emocionais. Tá. Então, quando ele já está se manifestando no físico, é porque eu não prestei atenção, ou não olhei, ou não resolvi os problemas emocionais de raiva, vergonha, culpa, medo, que vão somando e se manifestam para cada um de um jeito. Então tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem outros tipos de problema. Não, é isso que eu queria saber. A gente chama de dor emocional, mas emocional é a causa e a dor é no físico. Isso que eu quero saber. A gente pode chamar de dor emocional, por exemplo, uma depressão. Isso sim. Tá. O que mais a gente tem? Síndromes. Síndrome do pânico, burnout, essas coisas que a gente conhece mais classificadas, vamos dizer assim, né? Tá. Mas muitas vezes as dores físicas elas têm origem emocional e eu não percebo. Então vai somando, aparece em algum lugar. E a EFT ela consegue também administrar as dores emocionais. É exatamente isso que ela faz. Ela vai nas causas e ela vai liberando essas dores emocionais que ficaram gravadas de medo, vergonha, culpa. Tá. Agora, você tem... Estamos aqui conversando com o Gustavo Cobra, que é uma pessoa... Ele é hipnólogo e reikiano nível 3 e, enfim, especializadíssimo nessa parte de sentimentos, de pensamentos, de emoções que trazem consequências para nós. Você tem algum caso assim, empírico, comprovado, que você possa dizer aqui para gente, de tratamento de diminuição de ansiedade ou diminuição de alguma síndrome, alguma coisa através dessa técnica de EFT? Sim, tem vários estudos. Na verdade, a EFT ela é muito nova. Então, ela tem várias comprovações empíricas, não pesquisas, ainda não pesquisas completas. Por quê? Você precisa repetir o estudo muitas vezes do mesmo jeito. Você sabe como é que é pesquisa. Tá. Demora. Então, a gente tem muitas provas empíricas de pesquisas feitas por diferentes institutos, mas ainda não temos uma prova reconhecida totalmente por causa dessa repetição necessária. Então, o que a gente tem como sinal? Ela é reconhecida como já é reconhecida como uma das ferramentas mais eficientes para tratamento de transtornos pós-traumáticos. Que são transtornos que vêm depois do trauma. Ela já é reconhecida por isso.
Aí eles estão fazendo teste para ansiedade, estão fazendo teste para compulsão alimentar, estão fazendo teste da ferramenta, porque você pode usá-la para várias coisas. Tá. E eles estão fazendo isso. No meu caso, eu combino outras técnicas. Então eu não uso só a EFT. Eu comecei falando só da EFT no meu Instagram, mas eu uso várias outras técnicas para ajudar a pessoa a se autorregular emocionalmente. Então, ansiedade, eu uso a EFT, às vezes um pouco de hipnose, e o HeartMath, que é o mudar a frequência do coração, mudar a variabilidade do coração, que é um instituto que estuda isso há 30 anos, tem vários estudos comprovando. O que eles descobriram lá? Que é muito louco, que é totalmente contra o que a neurociência fala. Eles descobriram que 80% da informação ela sai do coração e vai para o cérebro, e não ao contrário. Os neurocientistas achavam que a maioria das informações vinham do cérebro para o coração. E eles descobriram que não. Quer dizer, eu ia te perguntar agora sobre equilíbrio realmente. Como é que uma pessoa que nos assiste pode equilibrar o corpo, tá? Então, isso que você está falando, de administrar o coração para administrar o corpo, isso é a chamada coerência cardíaca? Isso. Ah, ok. É a coerência cardíaca. Então, um sinal, a gente fala de incoerência, nada mais é porque é uma palavra em inglês, mas quando está desorganizado, teu coração está desorganizado. Toda vez que a gente tem um excesso de emoção e tudo mais, a gente se sente desorganizado. Então, o excesso de ansiedade me desorganiza. Tá. Pensamentos me desorganiza. O que eles descobriram? Quando eu estou me sentindo assim, eu meço meu coração, o batimento está desorganizado. E um gráfico mostra isso. Ou seja, a frequência cardíaca. A frequência cardíaca está desorganizada. E o que é louco? Essa frequência cardíaca ela manda um sinal para o cérebro, para o tálamo especificamente, e o tálamo, que ele é responsável por interpretar e traduzir esse sinal, desorganiza o cérebro. Que louco. Ó, atenção você que está assistindo aí, você está curtindo aqui o nosso assunto de agora, pô, dá o seu like aí, porque o seu like é o seu approved, né? Que chique você, não? Então é o seguinte, eu quero saber se você estiver gostando, dá o seu like, curte aí, dá o seu joinha, comenta, compartilha para nos ajudar que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas tão especiais quanto você, tá bom? Agora, preste muita atenção nessa pergunta aqui. Ô Gustavo, a pessoa... É possível você ensinar que a pessoa a equilibrar o corpo, de ela sentir-se, mesmo inconscientemente, ela está desequilibrada e equilibrar o corpo? Quer dizer, ou seja, estabilizar o que você explicou agora como frequência cardíaca? Sim. A pessoa, qual é a técnica que você vai usar? Você vai colocar a mão no seu coração, você vai experimentar agora, e você vai imaginar que você está respirando através do seu coração. E você vai inspirar em 4 tempos e vai expirar em 8. Ou em 3, inspira, em 6, expira. Por quê? Sempre que você inspira em menos tempo e expira em mais tempo, você acalma. Você aciona o freio do seu sistema nervoso. Você consegue começar a entrar em equilíbrio caso você esteja muito acelerado, muito ansioso. O contrário também é verdadeiro, se eu quiser fazer o efeito contrário. Então pensa... Se concentra, imagina que você está respirando através do seu coração. Você quer que eu mostre o app aqui, ao vivo e a cores ou não? Pode ser, é legal, se você conseguir... Não sei se a galera vai conseguir aproximar ver da câmera aí. O que é mais legal de tudo isso? Você consegue medir isso cientificamente, porque antes ficava uma coisa muito empírica. Não, será que muda, não muda, não. Agora a gente mostra que dá para medir cientificamente. O Instituto HeartMath desenvolveu um app que você utiliza para fazer o treino do seu coração. Por que acontece? O que eles descobriram? Se eu fico muito tempo estressado e desorganizado, eu crio uma linha de base, ou seja, a maioria das vezes do meu dia, mesmo que eu não esteja percebendo, meu coração está desorganizado. Tá. E aí eu preciso reeducar e reensinar o meu coração com esses novos hábitos. Então, se eu praticar 2, 3 minutos por dia a coerência cardíaca, por 2 ou 3 vezes, em 6 semanas eu mudo esse cenário. Então, mas olha, vamos ver se dá para mostrar aqui. Eu não sei se dá. Empresta aqui, deixa eu colocar mais. Você tem que pôr o dedo, senão vai sair aqui. Ah, tem que pôr o dedo? Põe o seu dedo aqui, ó. Pode pôr. Na câmera, Na né? câmera de baixo, pode pôr. Ok. Fica com o dedo aí, mostra lá, vê se o gráfico Então, tá vamos mexendo. ver aqui, ó. Pode mostrar aqui, produção. Ó. Ah, dá pra ver agora. Tá meio embaçado, né? Mas é foco porque. Mas assim, opa, pronto. Ó, aqui, ó. Mais perto de mim, né? Acho Essa que é mais... câmera aqui. Isso, boa. Então, galera, não sei se vocês estão conseguindo ver ali, mas ali está mostrando
o nível de organização do batimento cardíaco dele. Na medida que ele começar a respirar pelo coração e, por exemplo, pensar numa coisa boa, num momento bom, ou em alguém que ele ama muito, vocês vão dar risada, mas eu penso na minha esposa, eu penso na minha gata, quando eu quero mudar a minha frequência, porque eu percebo que eu estou ansioso. Tá. E aí isso aí aumenta seu foco, aumenta a sua intuição, aumenta a sua capacidade de conexão com o outro, aumenta a sua presença. Você pode medir isso por aplicativo. Nunca pense em dinheiro, tá? O Gustavo pensou em dinheiro quando ele chegou aqui e tive que chamar os bombeiros lá para trazer ele de volta para a entrevista. Exato, meu Deus do céu, e agora? Não, é muito legal isso daí. Agora, essa técnica, ela mede a frequência cardíaca, então? É a variabilidade cardíaca, não é a frequência. Chama HeartMath. HeartMath, Instituto HeartMath. Tá. Vou até colocar aqui, ó. Você que gosta de usar aí, ó. Isso esclarece sobre ansiedade, por exemplo, e bem-estar de forma geral. Porque a pessoa não percebe que o coração tá incoerente, tá desorganizado. A gente só percebe quando a gente coloca foco nas coisas e presença. Então é mais difícil perceber isso. Então o que é? O coração, o coração não bate num ritmo fixo, ele varia levemente entre uma batida e outra. Quando a gente respira de forma ritmada e equilibrada, esses ciclos de respiração entram em sintonia. Então organiza organiza o batimento que estava desorganizado. E aí tem redução do estresse, de ansiedade, tem clareza mental, saúde cardiovascular melhora, resiliência emocional, que é a capacidade de você se desorganizar por algum evento que te tirou do sério e voltar ao normal. Pô, vamos mudar o nome desse app pra galera aí, né? Pra você tem dois jeitos de acessar. Você pode acessar esse que é mais em inglês, que é Global Coherence, o nome é meio em inglês, Coherence, com H. E o outro é o de uma amiga nossa que acabou de desenvolver, que você consegue entrar ainda também, usar grátis por enquanto, que é o Be-Heart. Que é esse aqui, ó. Be-Heart. É B-E, Heart em inglês mesmo. Be-Heart de coração? Be-Heart. Isso aí. Muito bacana. Tem esses dois. O Be-Heart é em português e o Global Coherence é em inglês. Qual a diferença dos dois? O Global Coherence ele mede a sua e a minha coerência cardíaca enquanto a gente está fazendo e de todo mundo no planeta que está fazendo. Por que eles descobriram? Quando a gente está em coerência cardíaca, além de todos esses benefícios que eu te falei agora, a gente cria um campo eletromagnético positivo em volta da gente de até 1,5 m, comprovado cientificamente. O que eles estão buscando fazer? Unir vários campos quando a gente está meditando junto, para criar este campo do planeta e ajudar o planeta a mudar com mais amor, com mais coerência, com mais paz. Então, cada vez que cada um aumenta seu campo, está somando nas outras pessoas que estão fazendo a meditação, mesmo que esteja em outro país. Tá, você já explicou aqui, mas vamos reforçar. Como é que a pessoa pode fazer um exercício para ela acalmar o coração? Quer dizer, trabalhar no harmonizar, trabalhar no... Porque a pessoa, ela pode estar se sentindo bem, mas por outro lado, o coração está fora da frequência ideal, não pode? Pode, e acontece muito. Embora ela não determine por isso, por tremor, por absolutamente... eu estou relaxado aqui. Por exemplo, sei lá, vamos chutar que você passou um estresse na rua agora, antes de chegar aqui no podcast. Você já está mais calmo. Sim. Mas o teu coração, se você passou por algo, o teu coração fica até 5 horas desorganizado, se você não fizer nada. Tá. A tendência é ele permanecer desorganizado por 5 horas. O que é isso? Ele fica 5 horas mandando um sinal de estresse para o seu cérebro. E o seu cérebro fica pensando coisa ruim, fica sentindo coisa ruim, fica imaginando coisa ruim. Quando você põe a cabeça no travesseiro, mas você não está pensando em nada, mas você não dorme, e você vira. Pode ser resultado de um estresse assim, cardio não consciente durante o dia, ou de algumas horas antes daquilo? Pode. Pode. Muitas vezes eu uso o HeartMath para dormir. Quando eu chego muito ansioso em casa, eu uso. Outro truque que eu vou ensinar só para você que está aqui no podcast. E automaticamente liga seu sistema mais calmo. Você vai colocar sua mão direita na axila esquerda e sua mão esquerda no ombro direito e fechar os olhos e respirar. Quando você faz isso, você liga o sistema que acalma seu cérebro. E aí você pode juntar com a respiração do coração. Você faz isso daqui, respira pelo coração. Sempre que eu faço isso, eu durmo. Eu estou ansioso, eu começo a pensar demais, eu faço esse movimento, inspiro em 3, expiro em 6. Pensando em coisa boa. Deu, sei lá, 2, 3 minutos, eu apago. Eu desligo. E durmo bem. E às vezes até sonho. Pô, fascinante. Isso substitui o Zolpidem com maestria, né?
Me desculpe se você toma Zolpidem, ou conhece alguém que toma. Eu teve uma época aqui que tinha dificuldade para dormir, muito. Eu fui num médico, o médico deu Zolpidem. Eu li a bula, como eu tinha apneia, que hoje eu trato. Eu vi a bula ali que eu podia ter uma parada cardíaca. Eu não experimentei nenhum comprimido. Mas eu dei para um cara que era viciado nesse comprimido, implorando para ele jogar fora, na verdade, né? Então, assim, dadas os efeitos colaterais do Zolpidem e de tantos outros medicamentos para dormir, pô, isso que você está falando é sensacional, porque não é remédio. Sensacional. Inclusive, eu quero falar para você que não sou eu que estou falando isso. O Joe Dispenza, que é um neurocientista muito famoso, escreveu vários livros. Ele usa mistura e usa junto, mescla essa técnica nos encontros dele, nos eventos. Tá. Em 2024 eu fui para lá, te contei essa história. Eu tinha intolerância à proteína do leite e à glúten há 12 anos. Tinha gastado uma grana, nada melhorava, nada. Aí eu li no livro dele que os pensamentos e as emoções alteram a microbiota intestinal. Eu falei, deixa eu ver se esse negócio é verdade. Comecei a praticar as meditações que ele ensina. Tive uma leve melhora, mas não resolveu. Aí eu fui fazer lá o curso dele e vi que lá ele usava bastante a coerência cardíaca. O que eu fiz? Fiz a formação da coerência cardíaca. Então, eu estou te falando aqui coisas que eu aprendi no meu curso. Eu sou um dos mentores. São 62 mentores no Brasil da coerência cardíaca hoje. Que legal. 63, 62. E aí eu comecei a usar e eu estou começando a usar com os meus pacientes. Então a pessoa faz a sessão e ela sai com uma lição de casa de treinar o coração dela para vibrar melhor. Não é o remédio mais, é o coração que vai curar. Então depois de 1 mês e meio que eu saí do evento, de 6 dias usando todo dia e treinando todo dia, eu estava completamente curado de intolerância. Hoje de manhã eu tomei um iogurte com uma satisfação enorme. Eu fui fazer exame de sangue. Eu não podia fazer isso. Eu tinha diarreia na hora. Caramba. Então olha o poder dos nossos pensamentos. O que ele comprovou cientificamente, o Joe? Ele faz exames nos encontros dele de sangue. Ele faz exames do encéfalo. Ele faz exame de eletroencéfalo. Ele faz de microbiota. E de vários outros exames de quem passa pelo evento que quer se submeter a esses exames e ajudar as pesquisas. O que ele descobriu? Quando eu não mudo as minhas emoções e meus pensamentos, eu estou gerando doença no meu corpo e eu estou envenenando meu corpo. Quando eu penso positivo e eu alimento e mudo meu coração, mudo as emoções, eu estou criando remédio. Fantástico. Mas como é que você falou que você usou o HeartMath para dormir? Sim. Como que é feito isso? Eu chego em casa, estou muito cansado, estou muito agitado, eu percebo que eu estou muito agitado, porque um defeito nosso é a falta de presença. Tá. Muitas vezes a gente fica lá, e às vezes eu também estou lá um tempão sem conseguir dormir e falo, peraí, tem a ferramenta, por que eu não faço? Essa é a diferença. As pessoas que conseguem mudar, elas são disciplinadas, elas fazem todo dia aquilo ali que elas aprenderam. Então eu paro, ponho a mão no meu coração, deitado mesmo, coloco uma música calma e tranquila que eu gosto, que me gere emoções positivas, me conecto com alguém que eu amo muito, que me traz uma paz, me traz uma sensação boa, seja de compaixão, gratidão. Fecho os olhos e começo a inspirar em três tempos e expirar como se eu estivesse respirando através dessa região, do peito ou do coração. E eu coloco o HeartMath, eu coloco o app para medir. Quando eu realmente estou concentrado, no começo ele não está subindo muito, vocês vão ver que quanto maior o número que vocês tiverem de resultado, melhor é a sua coerência cardíaca. Então, a partir de 1.5, você já está mudando o seu coração. Mas ele vai até 4, 5, 6. E tem dia que eu consigo fazer com 5, eu consigo chegar em 5 ou 6 de coerência cardíaca. Eu sinto um bem-estar, uma sensação maravilhosa. Uma presença, uma calma, uma paz. E aí eu faço isso por 2, 3 minutos, eu pego no sono. Eu durmo legal. Profundamente. Tem como uma pessoa aferir as emoções? Quer dizer, existe alguma coisa que mede as emoções? Pô, eu tenho que controlar aqui, isto não está legal, tal. Não sei se existe, se dá para quantificar a emoção. Então, a gente tem a gente tem alguns aparelhos hoje que medem a emoção através da frequência em hertz. Que um deles é o Sputnik, que a gente estava falando, que o Joe Dispenza usa nos cursos dele, e eu estou comprando também agora com um amigo meu, que eu quero mandar ele aqui no teu... convidar ele aqui para o teu podcast. Está aqui. E o Sputnik, ele faz essa medição, que é em hertz. Por exemplo, ele fala, quando a gente chega no evento, as emoções estão como estresse, ansiedade, porque a galera está chegando, não conhece direito, o que vai acontecer aqui? Eu não falo inglês, vai ter que... Fica todo mundo meio estressado. Então ele fala, o gráfico mostra
que a gente está com um nível de frequência baixo, de emoções baixas. Porque é medo, um monte de coisa. Conforme o evento vai caminhando do início para o final, 3, 4 dias, as frequências vão subindo. Ele consegue medir as emoções em hertz. Tá. Como eu falei lá, vergonha, 10 hertz mais ou menos, culpa, 20 hertz. Aí você vai subindo, o amor, você vai subindo muito em hertz. E é isso que faz as pessoas se curarem. Então ele fala, não sou eu que estou dando o curso aqui que as pessoas se curam. É a soma de todos esses campos de frequência que fazem a cura acontecer. Tá. Então imagina 2.500 pessoas em coerência cardíaca. Pensando em gratidão, pensando em elevando a frequência. Uhum. Cura. Mas escuta, a pessoa vai deitar, está estressada, ou acabou de dirigir, não sei, por algum motivo está estressada, não dorme, está começando, por exemplo, e quer elevar o padrão, estabilizar a emoção, o coração. Aí eu te pergunto, onde é que entra nisso? Meditação, gratidão, oração. Então, isso é muito legal essa pergunta, por quê? Não necessariamente quando você medita você muda sua coerência cardíaca. Uhum. Então, treino de coerência é diferente de meditação. Tá. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Na meditação, você pode estar com a mente calma e o coração agitado. Uhum. Entendi. A coerência não. A coerência vai mudar realmente a sua frequência cardíaca, a sua variabilidade da frequência cardíaca. Vai organizar. Tá. Então, é legal fazer antes de dormir, é legal fazer antes de ter uma entrevista, é legal depois que aconteceu um negócio ruim. Se você não fizer nada, 5 horas com aquele estresse bombando dentro de você. Faz a coerência, muda. Tá. Boas conexões. Conexão com uma pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu acho que é um relacionamento saudável, que eu gosto de conversar. Uhum. Conexão com alimentação, uma coisa que vai me dar prazer de comer, etc. Conexão com leitura. Ou seja, boas conexões ajudam nesse processo de estabilizar. Todas as emoções positivas e elevadas mudam sua coerência cardíaca. Está comprovado cientificamente. Ok. Então você pode treinar isso. Mas, como você falou, é constatado cientificamente, então, que essa variação das emoções, dos pensamentos, a variação do coração, na microbiota, tudo. A variabilidade cardíaca está diretamente relacionada com a qualidade da emoção que você sente. Cara, muito legal isso. Então, o EFT, o HeartMath que você falou aqui, e essa outra questão aí, esse método que você colocou ali das mãos antes de dormir, quer dizer... Do altobraço. Uhum. Pode ajudar muita coisa, independente da insônia também. Muita coisa. Principalmente aqui, esses que eu passei, principalmente para você reverter, tem que deixar claro isso, estados que alteram para hiperativação. Ansiedade, medos, coisas que aceleram. Tá. Se a pessoa está sentindo depressão, o HeartMath funciona bem. Aliás, diminui até 70% os efeitos da depressão. O HeartMath está comprovado cientificamente. Tá. Agora, o FT ou esse abraço, não. Por quê? A pessoa, quando está em depressão, ela está com o parasimpático freio acionado. Tá. Se eu acalmo ela mais, ela vai entrar mais na depressão ainda. Então, para ela é ao contrário. Eu preciso agitá-la um pouco. Eu preciso tirá-la da zona de conforto. Então, mas esse método que você falou aí do braço, tá, você coloca aqui... Ele depois volte, porque você tem que guardar isso. Isso daí pode ajudar também a administrar, por exemplo, síndrome de burnout, ou de Guillain-Barré. Qual que é a de Guillain-Barré? Que o cara tem os tiques nervosos. Ah, tá. Não sei te dizer especificamente sobre o tique. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho essa experiência de atender muitas pessoas com tique. Tá. Mas o tique pode, em alguns casos, ter sido originado por um trauma, por exemplo. E aí, quando ele reorganiza o coração e reorganiza as emoções, ele pode ter um efeito. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos depoimentos de pessoas que fazem a coerência cardíaca e treinam a coerência cardíaca, porque existe um teste de transtorno de estresse pós-traumático, existe um teste, você faz um teste mesmo, para ver quanto que você tem de transtorno pós-traumático. Tem muita gente que depois de praticar 6 semanas do HeartMath, ele vai fazer o teste e não tem mais nada. Sumiu. Entendi. Aquela variação, o nível de reação, ansiedade, medo, depressão. Então, você consegue reprogramar. O segredo está em reprogramar as emoções. Tá. Agora, contato com a natureza. Maravilhoso. É maravilhoso. Para mim, por exemplo,
Eu tenho uma cena que eu tive a bênção de conhecer Queenstown, na Nova Zelândia. Me marcou profundamente aquele cenário. Toda vez que eu quero entrar nesse estado de novo, eu lembro de Queenstown. Caramba. Eu estava com a minha esposa, num cenário lindo, num lago com aquelas montanhas, eu adoro montanha, com aquelas montanhas nevadas no fundo, no pôr do sol. Toda vez que eu lembro daquilo, eu... E a natureza já foi comprovado cientificamente, você já deve ter visto isso, né? Que tem até o banho de floresta no Japão. Sim. A do banho de floresta. Então, o contato com a natureza, ele te cura. Que maravilhoso. Ele te cura. Ele te coloca no estado... Por quê? Porque a natureza é presente, né? Ela não está pensando no futuro, nem no passado, nem nada. Ela te traz para o presente, para aqui agora. Se você realmente se conecta com ela. Então, quer dizer, a natureza ajuda nessa conexão de você... o chamado do estado de presença. Você se vai se concentrar ali, curtir aquilo ali, é o agora. Só que qual que é a grande sacada? Pardini, então eu vou ter que toda vez que eu me sentir assim, eu tenho que pegar o carro e sair para a natureza? Não. Se você colocar um vídeo da natureza que você gosta, vai ter o mesmo efeito, porque o cérebro ele não entende imaginação e realidade, para ele é a mesma coisa. Esses vídeos de relaxamento, por exemplo, que você tem lá, cachoeira, chuva, fogo. É a mesma coisa. Pô, que fantástico. É o mesmo efeito. Agora, claro, você precisa estar focado ali, né? Se você estiver fazendo aquilo com outra coisa... Meio não é para ouvir como fundo musical, né? Aí não tem o mesmo efeito. Bom, agora presta atenção aqui nas dicas aí do Gustavo Cobra. Eu quero saber, você prestou atenção, ele dá curso, dá um treinamento em EFT para você estabilizar a frequência cardíaca, as emoções e se livrar de uma série de outros males, de consequências. E Pardini, a gente está lançando agora, em breve, um curso só para terapeutas, que a gente vai ensinar todas essas técnicas, psicólogos e terapeutas, que querem aprender e introduzir essas técnicas de neurociência nos atendimentos. Tá, mas você pode ensinar para um leigo ali, uma pessoa que está nos assistindo agora. Sim, claro. Bom, eu queria saber o seguinte, você tem o curso, você é palestrante, né? E qual é o seu tema de base da palestra? Então, é muito louco isso, porque agora é saúde mental. Né? O meu tema principal é saúde mental. Por causa da ansiedade, está todo mundo muito doente, está todo mundo muito... Eu vou em muitas empresas. E aí eu pergunto, você conhece alguém ansioso? 90% levanta a mão. Sim. E 90% aponta para si. Então, um dos principais males que nós temos hoje é essa falta de presença, que todo mundo tem, e a ansiedade como pano de fundo. Porque todo mundo fala, ansiedade é genérico. Ansiedade, mas o que tem atrás? Medo, etc. Eu também dou palestras e treinamentos em empresas há muito tempo. Então eu trabalho com team building, com liderança, com palestra de mudança de mindset. Já fiz palestra de mindset de vendas, que eu ponho um pouco de hipnose no meio, que eu gosto também. Eu gosto de tudo que ajuda a pessoa a se superar, a ser melhor. Então, agora que a gente está... Eu e minha esposa estamos abrindo uma empresa juntos para juntar as duas coisas, as terapias com as empresas. Então, a gente quer levar esses exercícios, a gente quer levar essas possibilidades para a maior quantidade de pessoas possível. Muito legal. Bom, o seu contato para as pessoas procurarem se informar, aprender, se submeter a terapia, análise, enfim, dentro do que você ensinou aqui, é Gustavo Cobra Terapias, @Gustavo Cobra Terapias, tá legal, gente? Vai estar aqui embaixo de mim, em caracteres, @Gustavo Cobra Terapias, e vocês contatam lá. É você mesmo que responde ou você tem uma equipe? Sou eu que respondo. Ó, que legal. E tem, às vezes, o time, dependendo do que a pessoa escreve lá, tem o time que responde. E também, se quiser ir no YouTube, tem Gustavo Cobra, tem vários vídeos no YouTube mais longos que eu explico essas coisas, dou exemplo, conto história. O Gustavo Cobra, foi até difícil eu conseguir trazê-lo aqui, porque tem uma agenda muito repleta, não é daqui, tive que encaixes e reencaixes, então não perca essa oportunidade de você fazer esse contato imediato, né? De primeiro grau com ele. @Gustavo Cobra Terapias. Eu quero lembrar que eu não trago ninguém aqui pelo número de seguidores, tá? A filosofia é que se a pessoa tem um trabalho que está começando a despontar, puxa vida, por que você não vai conhecer? Desde a base, desde a origem. Se a pessoa já tem um trabalho que está bombado e consagrado, também você não pode ficar de fora. Então esse é o aspecto aqui do nosso programa. Eu não trago ninguém pelo número de seguidores, tá bom? E por falar em seguidores, vou dar aqui para o nosso amigo aqui, olha, aqui como símbolo aqui da nossa gratidão, toda a equipe aqui do Agora e Você Podcast, também do Estúdio Rocha, você vai levar a canequinha exclusiva dos convidados do podcast. Adorei. Tá bom? E... Ó, tá aqui para você levar ela protegida, tá? Lembrando que é a caneca que o convidado ganha, é igual essa que vocês estão vendo aí no vídeo,
tá? É um trabalho da Cris Arts, tá? A Cris Arts que faz canecas, bonés, camisetas, tudo personalizado com preço justo, pontualidade, é muito carinho, uma matéria-prima excelente, vale a pena você conferir, tá legal? No Instagram, tá aqui embaixo, @CrisArts, Cris Bassi, com 2 Bs e 2 S, você pode procurar o Cristiano, tá bom? E dizer que você assistiu aqui no Agora e Você Podcast. Eu não acabei ainda. Emoções ou pensamentos negativos, assim, que tanto prejudicam a saúde física, mental e até espiritual, elas podem virar um ciclo, cara? Isso é muito bom que você falou. Uma neurose? Porque, na verdade, o que acontece é que a gente fica viciado nisso, nesse ciclo negativo. Nosso corpo fica viciado porque tudo que repete aumenta a velocidade sináptica. Então, o que é isso? O cérebro fica mais rápido e mais pronto para responder, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, muitas pessoas, como eu também, a gente se torna viciado em sentir a mesma coisa, sem perceber. Puta, é muito louco isso daí, né? E depois de tudo que a gente falou até aqui, que tipos de pensamentos, emoções, para fechar, assim, devem ser evitados para a pessoa não ter uma complicação de saúde mental, física ou até espiritual? Mas essa pergunta é boa. Eu acho que evitar é muito difícil. Eu acho que é ter consciência e mudar. Tá. Então, eu teria mais consciência do que me traz culpa e vergonha, por exemplo, que são os mais baixos, que mudam a minha frequência. Em que momento da minha vida eu passei por vergonha, que eu não trabalhei agora, que eu não superei? Em que momento da minha vida, quais são as culpas que eu sinto, que eu carrego até hoje, que pode gerar procrastinação, autossabotagem, auto-ódio e muitas outras coisas. Porque são de frequência muito baixa. Tá. Então, uma frequência muito baixa mantida durante muito tempo, consciente ou inconscientemente, pode me gerar problemas psicológicos e emocionais. E que tipo de emoções e pensamentos a pessoa deve cultivar para ter uma saúde mental, física e espiritual sadia, Gustavo Cobra? Pensar em gratidão, o que eu sou grato, Tá. pensar em amor, por o que eu sinto amor, paz, e aceitação, autoaceitação. Acho que esses são os mais elevados, assim. Legal. Muito legal. Então é isso daí. Quero agradecer demais aqui publicamente o Gustavo Cobra, @Gustavo Cobra Terapias, guarda isso daí, tá legal? Agradecer, claro, especialmente a você, porque se você não estivesse aí, você é a nossa plateia aqui, você é matéria-prima pro artista. Então é por entrevistador, por entrevistado também, tá? Obrigado pela sua companhia, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe para as pessoas que você acha legal esse assunto, ajude a divulgar esse trabalho e com certeza a gente se vê aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Beijo no coração pelo lado de dentro. Você, Gustavo Cobra, parabéns. Obrigado, Paulinho. Sucesso, reconhecimento cada vez mais no seu trabalho, tá? E foi gratificante demais, como eu sempre digo, né? O pouco que a gente aprende aqui, o pouco para quem não sabe nada, derrama, é muito, transborda. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, tudo de melhor para você e para o seu trabalho.